Salve, salve, abençoados! Começando a aula de número 6 aqui. Se eu não errei, esta é a aula de número 6. Se tiver errado, vai estar outro número aqui, mas na minha cabeça, essa é a aula de número 6 nesse curso dos pincel e objeções. E nessa aula a gente vai falar muito da neurociência de quem vende e também do protocolo de resiliência, que é como você vai se blindar desses processos aí de rejeição e como você começa efetivamente a estruturar um roteiro onde você vai ficando cada vez mais cascudo, cada vez mais resiliente efetivamente às objeções que possam acontecer, seja lá no topo do funil, seja no meio do funil, aquelas objeções de micro compromisso ou as pistas falsas, ou uma rejeição, ou uma objeção, na verdade, lá de compra no fundo do funil. Então é importante a gente entender. Primeiro, a gente vai aqui para neurociência. Eu dei um spoiler, né? Eu parei a aula passada nesse processo aqui. A neurociência de quem vende, como que é o jogo interno, né? Você sempre tem um pensamento que vai gerar uma emoção e essa emoção gera uma ação, né? Esse é o caminho normalmente que a coisa acontece e isso aqui é um ciclo que vai repetindo, né? Você pensa em alguma coisa, esse pensamento ativa uma emoção no teu cérebro, por conta desta emoção ou pautado nesta emoção, você efetivamente toma uma ação. Então, assim, o que acontece? O choque biológico. A rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais do que a dor física. Sentir o impacto não é fraqueza, é biologia. É que a gente falou lá no começo, acho que na primeira aula, a respeito. O coisa fica espelhado, a câmera fica espelhada, eu vou me descabelando aqui, mas tudo bem. Ótimo comentário, né? Sentir o impacto não é fraqueza, é biologia. Então, assim, o que acontece? Quando você sente, né, reforçando que quando você percebe uma objeção, você entende aquilo como uma rejeição e isso realmente te gera um impacto em você. E aí você toma uma ação normalmente por conta desta emoção de rejeição. Então a gente tem que entender que isso aqui é biológico. E se é biológico, a gente tem que entender dentro do nosso corpo o que está trazendo para isso, o que está fazendo a gente sentir aquilo. Entendeu? Então ter esse autoconhecimento é importante para conseguir traquear, para conseguir monitorar o teu sentimento. A armadilha da motivação. Dizer não leve isso para o pessoal é inútil. Ah, não, ó, não leva para o pessoal, mas eu não quero comprar de você. Não tem como, você leva para o pessoal. Você acha que é pessoal, não tem como. O teu cérebro acha que é pessoal, você vai levar para o pessoal, mas você tem que entender que isso faz parte do jogo e que você está levando para o pessoal por conta da sua emoção, porque o teu cérebro pensa assim. Então, beleza, isso torna a coisa mais racional, né? Menos emocional e mais racional. Então, você tem que entender que é nesse modelo que funciona o teu cérebro. A motivação temporária não sustenta o impacto constante do não. É muito difícil trabalhar com vendas porque você recebe muita negativa, né? É muito não, é muita objeção, é pouco estimulante. E aí, isso vai minando quem não tem essa consciência de que é um problema, uma questão biológica, né? Essa dor física que você sente, esse anseio da rejeição, ela é uma dor física, ela é algo biológico, então é importante você entender que não é uma questão de motivação, que não pode depender só da sua motivação para você executar o processo de venda. Você tem que depender de uma rotina e de uma disciplina, não só da sua motivação. Como a grande maioria das coisas da nossa vida, né? A motivação ajuda, mas né, a disciplina ela é muitas vezes muito mais importante. O código-fonte, né? A conversa que você tem com você. A única variável que está no seu controle é você escolher se a voz interna confirma o fracasso ou entende aquilo como uma busca de oportunidade. Então, qual que é o negócio? Você tem um pensamento, você recebeu uma objeção. O teu pensamento, biologicamente, significa que é uma dor física, é um impacto biológico. Cara, a minha emoção é ficar extremamente desmotivado e frustrado. Qual que vai ser a minha ação? Eu vou tentar me desfrustrar? Vou tentar me motivar?
Não, eu vou entender que faz parte do processo e que esta objeção que o cara deu aqui no começo, na verdade, não significa que ele está me rejeitando, mas significa que ele, na vida dele, tem um processo que está fazendo ele se defender desse jeito. Entendeu? Então ele até traz aqui, né? Hackeando o sistema. Quando um pensamento negativo surgir, mude a frase literalmente. De esse cliente nunca vai para comprar, pá. O que ele está precisando, o que precisa acontecer para ele avançar. É a diferença, né? Do porquê comigo e o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo. Né? Quando acontece algo né, assim, que a gente não espera, a vida, né? Nessa vida tereis aflições, né? E nas aflições dessa vida, você questionar por que você está passando por aquela aflição é bem pouco produtivo e bem pouco. Não ia falar inteligente, mas ia ser muito cruel. É bem pouco prático, né? Você ficar se questionando do porquê está acontecendo aquilo com você. O correto é você perguntar o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo. Pode ser que você tenha que aprender a não repetir, mas é um aprendizado. Então, no processo de contornar objeções é a mesma coisa. E você vai reparar, você já deve ter reparado, que normalmente as objeções elas seguem o mesmo padrão, elas têm o mesmo roteiro, né? Independente da quantidade do momento do prospect ou de qual é o prospect, se você prospecta clientes parecidos, né? Não necessariamente de um segmento, mas de um ticket médio normal, né? Próximo, assim, se você tem um ICP ali bem definido, as objeções desse ICP também vão ser meio padrão, também vão se repetir. E você entender isso e mudar essa pergunta, né, do porquê que ele está falando não para mim, ou do mudando para o que eu tenho que aprender com esse não e o que eu tenho que fazer para o processo avançar, dado essa resposta que ele me deu. Isso muda completamente a tua forma de entender e de trabalhar a objeção. Então, toda vez que se você tem um aprendizado efetivo na hora que acontece isso, a hora que você vai ouvir o próximo, você já vai tratar diferente. Então, é importante a gente trazer isso e entender porque é neurociência isso aqui é biológico, não tem muito por onde fugir. O que está no nosso controle é mudar a forma que a gente vai enxergar, é mudar a nossa ação a partir da emoção. O que a gente controla é a nossa ação, a nossa emoção a gente não controla. Lembra dos divertidamente lá? Você vai ter a raiva, você vai ter a ansiedade. Isso você não consegue controlar muito, mas o que você vai fazer com a raiva, você pode usar ela no jogo de hóquei ou brigar com a tua amiga, né? Então assim, para quem não assistiu divertidamente, mas provavelmente você, né, pegou a referência. Então é o que você vai fazer, é a sua ação e não efetivamente como você vai se sentir. Veio uma rejeição, não cai na armadilha da motivação. Pensa vai ser a tua ação. Para de pensar esse cara nunca vai comprar e começa a pensar o que precisa acontecer para ele avançar. E aí a gente tem um protocolo, né? No livro ele fala do protocolo da resiliência, né? Os 5 pilares desse protocolo. Como você faz para, ao se sentir fisicamente agredido, né? Ou fisicamente frustrado, ou fisicamente rejeitado, o que você faz para voltar ao normal o mais rápido, ser resiliente, voltar ao estágio natural depois de passado por um estresse, como você volta para esse ponto normal o mais rápido possível para retomar o teu script de vendas e continuar a venda naquele processo e não perder. Então ele tem esse protocolo dos 5 pilares da blindagem emocional. O primeiro pilar é a autoconsciência. Monitore o instante exato que você começa a ficar emotivo. Sabe? Cara, a hora que eu sinto meu coração dar uma acelerada, que eu começo a passar muito a mão no rosto, que eu começo a me mexer muito na cadeira, significa que eu estou perdendo a situação. Então preciso, né, tomar uma atitude. Opa, entendi que eu estou me sentindo atacado e estou respondendo mal. O que eu vou fazer? Primeiro você tem que ter essa consciência.
Depois, você tem que ter uma rotina de recuperação. Comecei a me sentir mal, comecei a me sentir ansioso, comecei a achar que vai dar ruim, o que que eu vou fazer? Cara, eu vou parar e vou pedir uma licença e vou tomar uma água. Ou então eu vou pedir para ir no banheiro. Vou ter alguma saída, vou, né, fazer uma piada, né? Enfim, se você tá numa reunião ali, numa call, é difícil você tá num WhatsApp, alguma coisa, você tem um tempo para pensar. Mas assim, é uma forma de você resetar o teu estado mental do não, da porrada que você tomou e voltar para um cara, o que que precisa acontecer? O que que precisa acontecer? Normalmente uma pergunta aberta aqui que faz o cara responder uma outra coisa te dá um tempo para pensar. Então é uma estratégia que normalmente eu uso se o cara começa a dar um não, aí você faz uma pergunta, mas por que que você faz tal coisa? E aí a pessoa começa a amplificar, abrir, daí você opa, volta, respira, recupera e tenta voltar depois. Então você funciona aqui. A fisiologia, né? Ele fala muito sobre o a tua impressão, a impressão que você passa, né? A fisiologia mesmo, né? Ombro aberto, queixo mais erguido, né? A postura, ela dita a sua química cerebral. Existe um processo, não é um processo, né? Antigamente acreditava-se que você tem o sistema nervoso central, e aí que se você botasse a mão numa chapa quente, botasse a mão num prego, você ia ter um sensor do tato ali que ia mandar uma mensagem até o cérebro falando, ó, minha mão está num lugar quente, o que que eu faço? E aí o cérebro ia dar a reação para você tirar a mão e parar de ter aquele perigo. Isso, né? Aí eu tô pegando meus aprendizados no reservatório de dopamina lá do Wesley Delanogari, que também é um outro conteúdo que eu recomendo bastante. É, Mas aí, depois, com o avanço da ciência, eles discutiram que a gente tem um sistema nervoso periférico, que existem neurônios periféricos, que, na verdade, este neurônio, por uma questão de sobrevivência, né, ter ação mais rápida do que enviar a mensagem até o cérebro captar, entender e devolver a mensagem para o músculo, ter um neurônio periférico ele é muito importante para você já tomar a decisão e depois é avisado o cérebro que está em perigo. Então você toma uma decisão prévia. Tanto que é a questão de você se acalmar respirando devagar. Você diminui o batimento cardíaco, o teu cérebro entende que você não está em perigo, e você respirando devagar, você está passando uma informação para o seu cérebro que você não está em perigo, ele diminui o batimento, ele te acalma. Do mesmo jeito que se você hiperventilar, você fica você passa uma impressão de que está afobado, tem algum problema acontecendo, o teu cérebro vai fazer teu coração disparar e as coisas vão acelerar. Então, assim, o periférico influencia também no teu estado. Então, se você toma um não, toma uma postura, vai se afundando na cadeira, assim, sabe? Vai ficando cada vez menor. Isso reflete para quem você está conversando e isso para de passar a imagem de que você está seguro, né? Muito pelo contrário, passa uma imagem de insegurança e essa imagem de insegurança faz você perder credibilidade no discurso que você está fazendo. Então, por isso que ele fala de você sempre voltar para a posição. E se você colocar-se numa posição de segurança, essa segurança ela acaba vindo. Né? Por mais que se você sorrir, você fica feliz, nem mesmo não estando. Enfim, é outra esfera de estudo aqui. Eu resolvi dar uma gastada, mas para você entender que precisa ter esse processo aqui também. O quarto pilar é ressignificar, a gente já falou bastante disso, né? O não é o fim da linha, é apenas uma informação técnica sobre onde o teu processo quebrou. E essa informação técnica sobre onde o teu processo quebrou, ela é riquíssima. Porque se você entende isso como uma falha no seu processo, o que você vai fazer? Você vai trabalhar no próximo. E aí tem a regra do próximo, que é o next, né, que ele fala aqui no livro, que é as 4 letras grudadas na mesa. Fechou? Maravilha, vamos pro próximo. Perdeu? Maravilha, vamos pro próximo. Sempre tem que ter o próximo.
né? O que vai mais te dar segurança para fazer um bom processo de venda é saber que teu pipe está cheio de oportunidade. Quanto menos oportunidade você tem, mais difícil é ser resiliente e blindagem emocional. Se você, eu vou falar disso mais para frente, mas é importante já frisar. Então, assim, é muito importante que você tenha um próximo caminho, mesmo se perder, mesmo se não perder. Se você vai com todas as fichas ali, todo esse processo ele é bem mais difícil de você conseguir executar. Então é importante você entender disso também. Se você está num processo, um cliente que você está precisando fechar de qualquer jeito, você vai saber, tem que ter autoconsciência de que, meu, a pancada vai doer mais, porque você está postando mais ficha ali, entendeu? Do mesmo jeito que se você tem vários clientes ali, você se pode se dar o luxo de cobrar um pouco mais caro, por exemplo, e de arriscar um pouco mais. Então, é importante a gente entender. Então, esse pilar, entender quando você, o que está acontecendo com você. Opa, meu coração acelerou, bateu mais forte aqui, estou sentindo perigo, preciso me recuperar. O que, que eu vou fazer para me recuperar? Cara, beleza, vou pedir para beber uma água, eu bebi a água, eu arrumo a postura. Primeira coisa que eu vou fazer depois que eu bebi a água é arrumar a postura. E assim, entender que esse não que ele está falando é um processo meu que está quebrado, tentando entender o porquê que está quebrado. Mas por que que esse não? Então você joga uma pergunta aberta e, meu, saiba que, né, faz parte da vida, é importante e vai ter um próximo. Ah, isso aqui é legal para a próxima aula. Vou encerrar essa aula aqui, eu já perdi o número da aula, eu acho que é a aula de número 6. Tomara, eu vou tentar lembrar na próxima aula de falar que é a aula número 7. Mas eu também tenho que lembrar de você, para você se inscrever aí no canal, né, dar aquela moral, se você achou esse conteúdo útil, se trouxe alguma percepção importante aí para tua vida, para o teu momento, comenta aqui, vamos trocar uma ideia aí. E entre em contato comigo, enfim, vamos se conectar aí, conversar mais, dá um curtir, comenta aí, manda esse vídeo para alguém, talvez, quem sabe, pode ser interessante, né? Manda lá pro teu time de vendas, né? Pro seu parceiro de vendas, né? Enfim, sei lá. Vou parar de falar, né? Vamos para a próxima aula.